Olá, bem-vindos ao debate de Santa Maria da Feira, um município do distrito de Aveiro integrado na área metropolitana do Porto. Na próxima hora vamos conhecer os obstáculos e desafios ao desenvolvimento deste concelho. Vamos também perceber quais são as oportunidades e, sobretudo, as propostas concretas dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Convidámos para este debate os candidatos dos partidos com assento na Assembleia Municipal. Apenas a CDU não está presente. Passo por isso a apresentar os meus convidados. Mário Jorge Reis, número 2 da lista do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, na impossibilidade da presença do número 1 e cabeça de lista atual autarca. Frutuoso Tomé, candidato do CDS-PP, Carla Abreu, da Iniciativa Liberal, e Luís Santos, do Chega. Deste lado, Márcio Correia, do Partido Socialista, e Eduardo Couto, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada pela vossa presença neste debate. Mário Jorge Reis, comece por si. O PSD governa a autarquia de Santa Maria da Feira há 40 anos. A obra feita vai servir para renovar a confiança do eleitorado mais uma vez? Bom, boa tarde a todos e agradecer o convite para estar cá presente neste debate e desejar já aos meus colegas aqui presentes também que tudo corra bem e, acima de tudo, que seja um debate esclarecedor para todos aqueles que nos vão ouvir ou que nos estão a ouvir. Indo de encontro também à questão da Catarina e justificando a ausência em primeira mão do Sr. Presidente, até porque neste momento está a acompanhar o Sr. Ministro da Educação na abertura do ano letivo numa escola de Santa Maria da Feira e, portanto, tem essa responsabilidade porque continua a ser Presidente da Câmara e é daí porque estou eu cá presente no debate. Relativamente à questão que coloca, é a vontade das pessoas. Nós não podemos avaliar ou usar chavões porque estamos há tempo a mais, porque nós temos que respeitar o voto das pessoas e, portanto, se as pessoas acreditam nos projetos ou têm acreditado nos projetos do PSD ao longo destes anos, é porque entendem que, de facto, é os melhores projetos para o desenvolvimento, para o crescimento, para o bem-estar das populações e é isso que nós temos feito e acima de tudo, este ano em concreto, o maior ciclo de investimento que temos tido no nosso Conselho e, portanto, estamos tranquilos para estas eleições autárquicas, cientes de que é um caminho sempre difícil, porque não há eleições fáceis, mas naturalmente que estamos a caminhar nesse sentido para renovar a confiança de todos os feirenses e continuar a desempenhar e a continuar todos juntos a construir este Concelho e torná-lo este cada vez maior, cada vez mais apelativo e, de facto, dizer também que a quantidade de empresas que nos tocam para se instalar no Concelho é um sinónimo claro da boa localização que temos e das boas infraestruturas também que temos. Muito bem, esse é um dos assuntos que com certeza vamos ter a oportunidade de debater mais à frente. Frutuoso Tomé, o mote da sua candidatura é vamos ajudar o Concelho. Ajudar a quê? Boa tarde, Catarina e colegas do painel. Em primeiro lugar, também já quero desejar boa sorte ao novo projeto, o Conta Lá, e salutar este canal, porque dá a oportunidade, digamos, aos políticos não profissionais. Por isso, desejar o meu agradecimento e penso que meus colegas me acompanham no meu comentário. Porque é o meu lema, vamos ajudar. O meu programa foi baseado digamos, em visitas de trabalho, visitei todas as juntas de freguesia e diversas associações, tanto culturais como sociais do Concelho, e cheguei à conclusão que havia uma lacuna muito grave no Concelho, que é na questão dos trabalhos continuados e dos idosos, que é uma lista enorme de pessoas à espera. Obviamente que há temas que, de facto, são importantes para os feirenses, por exemplo, a questão do túnel, a questão do tribunal, a questão da habitação, que é um problema. Que vamos ter a oportunidade, é um problema de Portugal e europeu. Frente, claro. Mas eu, como democrática questão, que estou preocupado com o bem-estar, e neste caso dos idosos feirenses, e daí o meu lema, vamos ajudar os feirenses, neste caso os séniores. Carla Abreu, o futuro da feira deve ser liberal? Olá, Catarina. Boa tarde a todos os meus colegas. Boa tarde, feirenses. Sim, deve ser liberal. Como feirense, vivo e trabalho em Santa Maria da Feira, tenho os meus filhos criados e gostava que aquele concelho fosse a capacidade máxima e dessa máxima aptidão a cada uma dos feirenses para que possam, de facto, dar o seu melhor.
E não é isso que acontece, vemos na nossa autarquia. Não há soluções para problemas antigos. Estamos a falar da não ligação, por exemplo, não há metro que ligue à área metropolitana do Porto. Vamos falar, posso também citar a questão dos idosos. Não há resposta e somos um concelho envelhecido. O rendimento per capita das famílias diminuiu nestes últimos 4 anos, portanto, e aquilo que nós vemos é que a Câmara tem sido um entrave ao crescimento. Há muitos anos atrás, com o Alfredo Henriques, eu ainda era miúda, mas vi visão, vi o planeamento de parques industriais, vi o crescimento. Neste momento, o que eu vejo é uma ineficiência enorme, e isso, como liberal, e liberal é autorresponsabilidade e a responsabilidade também dos poderes públicos como facilitadores da vida dos privados e como dinamizadores da mesma sociedade. Eu vejo que é preciso, de facto, operar uma mudança. Muito bem. Luís Santos, o Chega propõe uma lufada de ar fresco também nesta gestão autárquica. O que é que quer dizer exatamente com isto? Boa tarde, Catarina. Boa tarde aos meus colegas. Realmente o mote da nossa candidatura é a Feira diz Chega. Porque realmente estamos a chegar até estas eleições, são muito importantes para o Concelho. É uma oportunidade que está a acontecer de haver ruptura naquilo que tem sido até agora as linhas orientadoras, a governação, que eu acho que é mais a desgovernação deste Concelho. E, portanto, o que nós temos visto é o PSD nos últimos anos e agora com a Amadeu Albergaria neste mandato, apareceu, é o milagroso. Portanto, tudo acontece agora. Portanto, o túnel já vai acontecer, o tribunal vai acontecer, a escola vai acontecer, tudo o que tem sido bandeiras de há muitos anos, agora vai ser. Portanto, eu acho que realmente os feirenses merecem outra oportunidade, merecem ter um novo rosto, uma nova visão, porque, e concordo com o que a Carla disse, não há visão. Portanto, eles estão a governar em reação. A feira é muito mais que a viagem medieval, é muito mais que as caminhadas e é aquilo que nós achamos que está a ser o foco e, portanto, estão a descurar muitos outros aspectos muito importantes e, acima de tudo, estão a deixar muitos feirenses para trás. Isso não pode acontecer e, para nós, é um ponto assente e é uma das nossas diretrizes, é que não há feirenses de primeira nem feirenses de segunda. Portanto, nós não podemos ter um concelho com alguns que têm, por exemplo, saneamento e outros não têm. Não podemos ter alguns que têm a recolha seletiva porta a porta e outros não têm. Portanto, há muita coisa, pequenas coisas, mas que são muito importantes. Nós já vamos perceber exatamente o que é que quer dizer. E, portanto, eu penso que esta é uma oportunidade de ouro, quer para o Concelho de Santa Maria da Feira e também para o próprio Concelho em si, enquanto motor de desenvolvimento, porque Santa Maria da Feira é o maior concelho do distrito de Aveiro. E, portanto, a projeção que pretendemos é muito maior do que aquilo que tem acontecido. Márcio Correia, sugere um outro caminho que é preciso seguir no concelho. Que caminho é esse? Para onde vai? Boa tarde, Catarina. Quero também dar os parabéns ao vosso projeto, um projeto fundamental para a democracia no poder local, e é muito importante nós debatermos os temas principais de todos os concelhos nesta época eleitoral e realmente este projeto dou os meus parabéns. Em segundo lugar, também queria referir que se eu fosse Presidente de Câmara jamais faltaria este debate. Este é o único debate televisivo que irá debater o futuro do Concelho de Santa Maria da Feira e, na minha opinião, a Câmara Municipal tem um vereador da Educação. E esse vereador da Educação poderia receber muito bem o atual Ministro. A falta de comparência do atual Presidente revela, na minha opinião, um bocadinho, digamos que, da sua pouca preparação para debater os temas e ter a coragem de preparar o futuro de Santa Maria da Feira. E acho que o Concelho de Santa Maria da Feira merecia mais do atual Presidente, nós merecíamos respeito, merecíamos elevação no debate pela democracia no Concelho de Santa Maria da Feira e penso que é importante. Respondendo à sua questão do outro caminho,
é muito simples. O Partido Socialista, que o nosso projeto não é só uma questão de ideologia socialista em si, aquilo que nós defendemos é uma abertura à comunidade de Santa Maria da Feira. É total receptividade de propostas, de pessoas, para um crescimento e um desenvolvimento fundamental e, acima de tudo, que possamos apresentar propostas válidas, propostas credíveis. E aí nasce o outro caminho. Eduardo Couto foi o mais jovem candidato nas últimas autárquicas, continua a ser dos mais jovens, se não ainda o mais jovem, nestas eleições. O que é que o Bloco de Esquerda quer virar a página, diz que quer virar a página em Santa Maria da Feira? Olá, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Antes de responder à sua pergunta, também quero lançar aqui um repto ao candidato do PSD, porque é a primeira vez que estamos num debate eleitoral e, como dizia o Márcio, é de facto o único que vai ser televisivo e, portanto, é muito importante a sua resposta. Nós, recentemente, Santa Maria da Feira deparou-se com um escândalo de financiamento de um jornal, de um órgão de comunicação regional, admitido pelo próprio órgão, que indica que foram publicadas reportagens pagas. Não tenho a oportunidade de perguntar a Amadeu Albergaria, ele prefere estar a fazer campanha com o Primeiro-Ministro, com o Ministro da Educação no Conselho. É um ato cobarde, mas estamos habituados a ele. Pergunto-lhe assim: quão está o PSD envolvido neste escândalo de financiamento da comunicação social? Porque estando, é muito grave. Respondendo à sua pergunta, e peço imensa desculpa por ter feito isto, mas é que o PSD nunca nos responde se não forem debates eleitorais e temos mesmo que aproveitar quando eles existem. Nós, de facto, temos que mudar a página por completo no Conselho de Santa Maria da Feira. São praticamente 50 anos com o mesmo partido no poder e os resultados estão à vista de todos. Nós temos um Conselho parado no que diz respeito à mobilidade. Se nós olharmos para aquelas que são os outros conselhos da área metropolitana do Porto, vemos que Santa Maria da Feira ficou parado no tempo. Temos um Conselho com das habitações mais caras do distrito de Aveiro, pagamos das águas mais caras do país. Portanto, quando nós queremos virar a página, quando nós queremos trazer outro futuro para os feirenses, aquilo que nós estamos a dizer é que precisamos de uma ruptura total com esta política que tem sido feita. E a verdade é que o PSD vê no Bloco de Esquerda um dos seus maiores inimigos políticos, porque somos o partido que mais propostas apresentou na Assembleia Municipal, somos o partido que mais perguntas faz ao Executivo Municipal que incomodam, e são essas perguntas que o Bloco traz para estas eleições autárquicas, e esperamos que seja uma campanha esclarecedora e que este debate também acompanhe esse processo esclarecedor. Eu vou pegar precisamente num dos temas que elencou na sua declaração inicial, o da habitação. É um tema obviamente transversal a todo o país, não é um problema de Santa Maria da Feira, mas em Santa Maria da Feira é de facto agudo, no sentido que entre os municípios com 100 mil habitantes, no primeiro trimestre do ano foi onde os preços da habitação mais subiram. É de facto um problema que a autarquia está a tentar resolver com recurso, obviamente, aos financiamentos e a todos os instrumentos disponíveis neste momento para o poder local para resolver este problema que é transversal? Sim, mas se permite, na resposta ao Eduardo, portanto, a implicação do partido é tanta quanto a do Bloco de Esquerda. Portanto, nós recebemos o convite e não financiaram do jornal para dar entrevistas. Agora, há uma coisa que todos temos que perceber, é a organização e o rigor do partido há muitos anos e, portanto, nós temos 28 candidaturas a todas as freguesias do Conselho. Aliás, devo sublinhar que é o único partido que vai a todas as freguesias do Conselho, demonstra bem o respeito que temos pela população de Santa Maria da Feira e, portanto, a implicação é exatamente a mesma. Mas não financiaram, é isso? Aliás, desculpe lá, a implicação é exatamente a mesma, até porque eu hoje, ao receber o Jornal N, acabei por ver entrevistas do Bloco. Portanto, é exatamente claro, porque o Bloco de Esquerda apresentou uma queixa à Comissão Nacional de Eleições, isso é conhecido pelo PSD. O que eu estou a perguntar é, desmente o jornal, desmente o jornal quando o jornal diz que o PSD financiou, é isso? Desmente claramente. Pronto. E estou a dizer, a implicação do partido é tanta quanto a sua, porque ainda hoje vi várias entrevistas do candidato Bloco de Esquerda. Portanto, está esclarecido em relação a isso, desmente o jornal. Relativamente à habitação, é um problema do país e é um problema até europeu, a questão da habitação. Nós preparamos o nosso, portanto, plano estratégico para a habitação e temos várias iniciativas a desenvolver para criar construções novas, construções de custos acessíveis, muito direcionados à
nata mais jovem, de forma a que possamos também ter oferta e os preços possam baixar e nisto também dar a oportunidade à iniciativa privada de construir para que este jogo de oferta e de procura consiga, de facto, acompanhar e termos oferta para todos, de forma aos preços poderem baixar. Nós teremos em duas fases, numa primeira fase, no próximo mandato, a construção de 3 empreendimentos na primeira fase, que são aqueles que estão já mais próximos a avançar, de 66 habitações, e depois temos numa segunda fase 11 empreendimentos e teremos ali 274 habitações. Portanto, nós estamos com projetos de forma a solucionar e a mitigar esta falta de habitações no nosso concelho e esperamos muito também com o apoio da iniciativa privada para que juntos possamos naturalmente solucionar este déficit que temos, que é claramente reconhecido por todos. E, portanto, não temos que escondê-lo. E, a par disso, nós temos também um grande projeto que é reabilitar os nossos 14, ou melhor, em duas fases distintas, 7 mais 7, os nossos empreendimentos habitacionais e, portanto, nós temos um investimento avultado no próximo mandato de forma a quer as nossas fachadas, quer a eficiência energética, quer os espaços comuns possam ter melhor qualidade e melhor comodidade para as pessoas que lá habitam. Luís Santos, o Chega tem uma proposta concreta para a questão da habitação, 200 casas até ao final de 2029. Como é que o partido pretende concretizar este objetivo, digamos assim? Eu trouxe aqui a Carta Municipal de Habitação de Santa Maria da Feira e há aqui um ponto que diz assim: o mau estado de conservação dos 14 empreendimentos do Parque Habitacional Municipal que se enquadram no projeto. Portanto, isto realmente é o reconhecimento de que a Câmara não esteve ativa. Os próprios... Mas eu acabei de dizer que vamos reabilitá-los todos. Não é? Tudo bem, mas deixaram chegar ao estado a que está atualmente, em que tiveram que assumir que há um déficit Mas tem que de habitação. Os que já reabilitámos, atenção. Não, tem que conhecer os empreendimentos que já reabilitámos. Não pode só olhar para aqueles que falta de habitação até refere riscos para a saúde das pessoas que vivem nas casas. Eu acho que aqui, se calhar aqui o Mário Jorge não leu bem este documento. Acho que toda a gente conhece perfeitamente este documento. Isto é um documento que retrata realmente o estado da habitação municipal e, portanto, não é agora. Portanto, está a ver, a minha introdução diz que eles reagem. Portanto, chega a um ponto em que deixam ir isto praticamente abaixo. Há uma falta de visão estratégica para o Concelho e, portanto, é nisto que depois é feita a carta e vemos que realmente é um Concelho que deixou, esqueceu-se dos feirenses que utilizam essas habitações do Parque Social e pronto. Em relação à proposta. Em relação à proposta. Está enganado na sua abordagem. Em relação à proposta, eu fui durante 12 anos presidente de uma junta de freguesia do Concelho, em que fizeram um empreendimento com 90 famílias, portanto para 90 habitações, que era a custos controlados. Estou a falar em 2009, e portanto esse processo depois que foi um sucesso. Penso que toda a gente conhece aquele parque da Encosta do Castelo, portanto aquilo foi um empreendimento a custos controlados e que era um caso de sucesso. No entanto, foi estranhamente abandonado. Não sabemos, talvez, por pressão dos empreiteiros, qualquer, porque aquilo foi um sucesso mesmo. Temos lá uma comunidade instalada, que cresceram lá as crianças. Foi mesmo... Portanto, eu não digo tudo que está mal. O PSD também fez coisas boas. Agora, não se compreende porque é que abandonaram uma prática que era um sucesso e deixou de haver resposta. E, portanto, não há resposta. Agora, mas estas 200 casas que o Chega propõe até 2029, como é que este número pode ser alcançado? Pode ser e até podemos ultrapassar, porque podemos lançar estes projetos co-participados pela Câmara Municipal, de habitação jovem ou habitação a custos controlados, que depois podemos escolher o modelo. E depois também há muitas casas abandonadas que poderemos também
criar incentivos, como há em todas as freguesias, foram definidas zonas ARU, portanto, que têm um apoio portanto, significativo na isenção, portanto, no IVA a 6%, isenção de taxas, e muito bem, e que podemos alargar isso a outras casas identificadas e que possam, portanto, ser alvo também desse facilitismo, dessa ajuda para podermos ter mais moradias disponíveis, moradias de habitação para os feirenses. Catarina, se me permites, aqui um dado importante, já que estamos aqui na habitação, para que quem nos chegue tenha a noção, nós estamos com 4 mil habitações que neste momento estão desocupadas, ou devolutas, ou porque não está lá a morar ninguém, ou porque estão abandonadas, pronto. 4 mil. Segundo um estudo elaborado pela própria Câmara Municipal e que o anterior Presidente referiu, digamos que 1000 e tal novas possibilidades de habitação ajudaria imenso a população de Santa Maria da Feira. Ora, o que é importante é que a Câmara Municipal tenha uma estratégia, tenha um programa de habitação. Aquilo que se verifica é que não tem. Tanto que não tem aproveitado os quadros comunitários disponíveis para a construção de habitação e que nos governos, seja do governo do PS ou seja agora do novo governo da AD, isso está disponível. Aliás, o novo governo da AD lançou um quadro comunitário, com o apoio de um quadro comunitário, com 1.300 milhões de euros para a construção de novas... 1,6 milhões de euros para a construção de nova habitação. Aquilo que o nosso projeto defende é essencialmente o seguinte: nós temos a juventude e temos a classe média. E é importante também falar na classe média, acho que toda a gente concorda com isto, que são, digamos que, aquelas pessoas que trabalham, que ganham, algumas não ganham até 1.000 euros, outras ganham pouco mais de 1.000 euros, e que o seu orçamento familiar não tem capacidade nem para compra, nem para arrendamento. Porque se nós tivermos a noção dos preços de arrendamento em Santa Maria da Feira, aquilo que verificamos é que já não há arrendamento disponível abaixo dos 500 euros em grande parte do concelho, e acho que todos concordamos com isso. É extremamente complicado. Encontrar a 500 euros. É um ótimo achado. Ou seja, aquilo que eu acho que é importante, e isto eu acho que é transversal a todos os partidos, eu acho que estamos aqui isso até para o mesmo, é haver uma estratégia de habitação. Nós entendemos que, face ao apoio do Governo Central, face aos quadros comunitários que estão disponíveis, e até na linha daquilo que o Luís referiu, nós, por exemplo, temos um programa de 500 habitações para serem construídas. Dessas 500 habitações, vamos disponibilizar uma parte para o arrendamento e outra parte para a aquisição. Mas é importante falar que não são habitações de bairros sociais. Isso já terminou. Aquilo que uma Câmara Municipal tem que fazer são habitações integradas na sociedade. Habitações onde nós tenhamos naquela habitação um casal de trabalhadores, por exemplo, que está na área da cortiça, como temos um casal de professores, como temos jovens solteiros ou mais idosos solteiros com reformados, ou à procura do primeiro emprego. Isso é fundamental. É a forma de coesão, é a forma de integração que Santa Maria da Feira, com o Concelho, que todas as freguesias precisam. E mais, quero acrescentar que também tem que ser pensado a integração destas novas habitações em freguesias que estão a perder população. E aquilo que nós verificamos é que não há nenhuma política da Câmara Municipal, desses 50 anos com o mesmo partido, em conseguir promover o renascimento das freguesias a nível de população. Nós vemos, até Fiens, por exemplo, a cidade de Fiens está a perder população e outras freguesias também. Cabe à Câmara Municipal escolher foco a foco as freguesias onde é necessário aumentar a sua democracia e, acima de tudo, promover a habitação. Carla Abreu, é este retrato que o Márcio também já falou, não é? Partilha. Agora já passou a tua vez, passa para a minha. Obrigada. Em relação a este problema, este grave problema do país e do Concelho, que é a habitação, nós temos situações terríveis. Por exemplo, um apartamento que custava há pouco mais de 5 anos 80 mil euros, neste momento custa 200 mil. Ora, mesmo os salários não acompanharam, os bancos cada vez estão mais cautelosos, estudam muito o grau de risco das famílias. As famílias, com a inflação, o seu poder de compra ainda é menor, portanto, não houve também acompanhamento nessa parte, o que faz com que a habitação seja um gravíssimo problema.
Perante isto, o que é que assistimos na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? A uma ausência total de respostas. O parque social da Câmara está degradado, não há uma efetiva fiscalização, não sabemos, e quando questionamos, quantos arrendatários não pagam o valor social de renda e o que é que se faz, porque há muitos outros cumpridores que poderiam e deveriam e que teriam, quem sabe, mais necessidade dessas habitações sociais. Estamos a falar de uma mãe que no divórcio fica com os filhos numa situação de pobreza, não há resposta. Eu, como advogada, assisti a isto no tribunal. Num processo de violência doméstica em que a mãe, a senhora, não tinha e não teve resposta, e 2 vezes que o tribunal pediu, inclusive é a segunda com o vereador camarário, como é que vamos resolver? E a resposta foi: não há. Não há, quando nós sabemos que há habitação devoluta e não foi resolvido o problema daquela senhora, da vítima, que teve que continuar a residir com o agressor. Portanto, é isto que eu assisto na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, por um lado, pelo lado, portanto, da resposta de uma Câmara. Do outro lado, do lado do apoio aos cidadãos que querem reconstruir e que as suas habitações, muitas vezes velhas, ou que querem construir novas habitações, com os apoios das famílias, alguns jovens atrevem-se a contratar um arquiteto, a pagar cerca de 7.000 euros e a meter o processo na Câmara. E quais são as propostas da Iniciativa Liberal para mudar esse Eu já lá estado de vou, coisas? porque vai dar precisamente uma delas a isso. E quando um projeto destes entra na Câmara, o primeiro olhar de um funcionário, de um arquiteto da Câmara, demora 4 meses. Estamos a falar de um projeto que já está todo feito. Portanto, a papinha está toda feita, não há motivo nenhum para estas delongas. E depois, entre 1 a 1 ano e meio, é muito difícil e teriam que ser situações... Eu falo isto porque todos os dias assisto a este tipo de moratórias e eu acho que não há aqui ninguém que me contradiga. Estamos a falar de um tempo excessivo, numa altura em que há muitos meios, inclusive a inteligência artificial. Tem mesmo que passar às propostas para podermos também abrir Quanto às a discussão aos outros candidatos. Uma das propostas é precisamente essa. Nós queremos encurtar o prazo para a obtenção de licenciamento para 60 dias. Achamos que é mais do que suficiente para que os funcionários da Câmara deem uma resposta ao cidadão particular. Frutuoso Tomé, Do lado, as suas propostas é só por parte uma, do peço CDS-PP desculpa, tem que ser mesmo muito sucinta. Queria só, Catarina, sim, só mais uma. Relativamente aos particulares que queiram se associar nestas soluções de conjunto, de construírem, que haja apoios por parte da Câmara. É isso que nós defendemos, soluções de cooperativas habitacionais, que sejam, muitas das vezes temos terrenos camarários que não têm qualquer uso e que devem ser sujeitos a uma facilitação para os cidadãos particulares. Frutuoso Tomé, as propostas do CDS-PP neste... Secretário, se me permite, só 2 apontamentos muito breves. Em relação à não presença do candidato do PS, o do homem do Rodriguaria, no qual hoje respeito, digamos, a opção dele, porque está a acompanhar o Sr. Ministro da Educação e é compreensível, mas eu irei ao encontro do comentário do meu amigo Eduardo Couto, a dizer que tire o senhor Vereador da Educação. Obviamente que o Amadeu Alberia deu um sinal político, porque o Gil Ferreira não faz parte da sua lista. Vou-lhe só pedir para retirar os óculos de cima do microfone. Obrigada. Não faz mal. Deu um sinal político ao não inserir o Gil Ferreira na sua lista agora, que vai se apresentar a votos no dia 12 de outubro. Por isso é um sinal político, obviamente que o Sr. Presidente da Câmara, em exercício, não ia optar pelo atual vereador. Outro apontamento em relação ao Jornal EM, que... Tem que ser mesmo muito breve, muito senão breve, estamos muito breve. a gastar o tempo do debate muito breve, que eu também quero temos já... Sim, obrigado. Eu, como candidato, decidi já há bastante tempo, e agora vou explicar aqui o porquê, se não ia queimar, digamos, o tempo, optei por não dar nenhuma entrevista ao Jornal EM, por isso que a atitude fica com quem as toma. Em relação à sua questão, bom, a habitação, isto... Nós ao ouvirmos todos os programas dos candidatos, o problema da habitação vai ficar resolvido. Todos vão meter casas, uns 400, uns 300, fica resolvido. Acho que estamos a brincar com um assunto muito complexo e sério para os cidadãos. Tanto é que o Sr. Ministro, o Dr. Miguel Pinto já disse publicamente que ia ser um problema que ia demorar anos a ser resolvido. Bom, que depois que nós entramos aqui
E também há outra questão aqui que, neste caso, no Conselho de Santa Maria da Feira, é fácil. Foi sempre governado pela mesma cor política, para o bom ou para o mau, são os responsáveis políticos. Obviamente que há uma percentagem no Comitê de Habitação que compete, que é da responsabilidade do PSD, como é óbvio. Porque, com todo o respeito, não está aqui o Mário Jorge, que é Presidente da Conselhia, mas o Executivo do PSD faz-me lembrar o antigo Primeiro-Ministro Dr. António Costa. É só promessas, e aqui, no caso do nosso Executivo, bem, promete e depois... Mas em relação a propostas concretas, por parte da sua candidatura? A minha primeira aposta nem é a habitação, como eu já disse na minha primeira intervenção. A minha proposta é a qualidade de vida aos idosos, aos meus géneros. Não é a habitação, que está assumo isso publicamente. O que é necessário? Há uma questão de burocracia na máquina do Estado, porque muita gente fala habitação de custos controlados, é que muita gente que se calhar nunca leu o caderno de encargos. Se nós formos a ler o caderno de encargos, mesmo para a habitação de custos controlados, aquilo é habitações quase que de luxo. Obviamente, como privado, olhar para aquele caderno de encargos, assim, isto não vale a pena estar aqui, é complexo, porque há um conjunto de burocracia, infelizmente, no nosso Estado, que é uma máquina pesadíssima, que depois as próprias câmaras também sofrem dessa burocracia pesadíssima. Porque basta agilizar todos os processos, por exemplo, do primeiro direito, basta terminar, como a Carla referiu, há processos muito lentos, isto tudo envolve e depois o resultado está à vista. Em relação ao custo de preço médico, se a minha matéria de Santa Maria da Feira está a 1.600 euros. É dos que mais cresceu em termos porque tem procura, homólogos, porque é um conceito porque tem procura, porque eu quero fazer uma campanha pela positiva, não vou criticar por criticar. Obviamente que há coisas positivas do atual executivo. Se está a ter investimento em indústria ou comércio, obviamente os seus trabalhadores têm que procurar casa e por isso que há um conjunto que depois vamos àquela velha máxima da economia que é da lei procura e da oferta. Cada há muito mais oferta que a procura, depois dessa origem estes conflitos. E por isso mesmo, como já referi, é um problema que vai durar muitos anos. E não vale a pena, ninguém tem uma varinha mágica, isso aí, quem disser que tem está a mentir, e por isso no meu programa é tentar agilizar todos os processos, o que for possível, porque obviamente depois temos a lei e depois terminamos no famoso artigo da Constituição 65, que já não é cumprido há muitos anos. Eduardo Couto, a questão da burocracia, da morosidade de todos estes processos, também os entraves que existem, que foram identificados aqui por outros candidatos em relação às aprovações dos projetos na Câmara, tudo isso dificulta, de facto, o acesso à habitação em Santa Maria da Feira? Claro, com certeza. Há mil motivos para levar ao facto de nós termos das habitações mais caras do Distrito de Aveiro. Mas eu acho que é um erro, é uma mentira política enorme dizermos que temos que esperar pela iniciativa privada. O que a Câmara tem feito foi precisamente isso, esperar pela iniciativa privada. Esperar que a iniciativa privada resolva um problema que a própria iniciativa privada criou. Nós neste momento, temos uma Câmara Municipal que desenhou uma estratégia local de habitação em 2020, que previa a construção de uma série de casas e que neste momento construiu zero. Foram 0 casas. E a Câmara Municipal reconhece publicamente que esta estratégia local de habitação já está completamente desatualizada. Ou seja, estamos a falar de números que em 2020 já eram graves e que, infelizmente, com o avançar do preço das casas no nosso concelho e com o avançar do custo de vida, ainda mais graves estão. E neste momento, para um jovem da minha idade se emancipar, mesmo estando a trabalhar, e podendo ser técnico superior, estar a receber mais de 1.000 euros, o que quer que seja, não consegue se emancipar da casa dos pais. Nós estamos a ter preços praticados semelhantes ao do Concelho do Porto e de Gaia. Isto é completamente surreal. Um T2 em Santa Maria da Feira custar 200.000 euros é um roubo. E nós temos que intervir. A Câmara Municipal tem que deixar de achar que não tem nada a ver com o assunto e esperar que o mercado resolva. O mercado não resolveu até agora. O que é que nós propomos? Santa Maria da Feira tem menos do que a média nacional de habitação pública. A média nacional, neste momento, ronda cerca de 2%. É uma das mais baixas da Europa. Portugal, infelizmente, muito pouco investiu em habitação pública. No concelho de Santa Maria da Feira, ronda cerca de 1,2% do total de habitações. Nós temos que duplicar este número no prazo de 8 anos. Nós temos que acompanhar, no mínimo, uma média nacional que, por si, já é baixa. E precisamos de requalificar o nosso parque habitacional público. Nós temos que terminar, de uma vez por todas, com a ideia dos guetos, de olhar para a habitação social como algo separado e completamente alheio a todo o contexto da realidade do concelho
de Santa Maria da Feira. Há pouco a Carla falava sobre casos de violência doméstica específicos. Vejamos, a Câmara Municipal já referiu em Assembleia Municipal ter casas reservadas para casos de emergência. O que é que acontece? Estas casas estão completamente estragadas. Aquilo que nós vemos no bairro social de São João de Ver é que uma dessas casas que está destinada para emergência tem erva lá dentro. E se um dia houver uma catástrofe e for necessária uma emergência, estas casas não estão prontas para ser utilizadas. A Câmara Municipal não sabe gerir e tem que construir mais. Mas, paralelamente a isto, como é evidente, não é a Câmara a única pessoa chamada a corresponder a isto. A Câmara tem que regular o que aqui acontece. E por isso mesmo nós propomos uma política fiscal diferente. Nós propomos reduzir o IMI aos senhorios que pratiquem contratos de longa duração, que deem estabilidade às pessoas que querem viver em Santa Maria da Feira, construir família, trabalhar no nosso concelho, mas ao mesmo tempo agravá-lo para quem não o fizer. As pessoas que têm, por exemplo, imóveis devolutos ou que fazem contratos a preços exorbitantes e que, desse ponto de vista, estão a agravar o problema, têm que ser penalizadas fortemente pela Câmara Municipal para que haja um incentivo, desse ponto de vista, a uma melhor política fiscal. E apenas uma última medida para termos tempo para debater muitos outros assuntos que, seriamente, também são importantes para o nosso concelho. Nós temos que garantir que a nova construção que é feita, os novos grandes empreendimentos do Concelho de Santa Maria da Feira, tenham 25% obrigatórios de cotas disponíveis para a habitação a custos controlados. Só assim é que nós vamos conseguir começar a resolver este problema. Porque se esperarmos, como a Câmara Municipal tem feito, pela iniciativa privada, aquilo que se verá é o preço a continuar a aumentar, porque esta mão invisível é muito pouco invisível em Santa Maria da Feira. Eu quero avançar no debate em relação ao tema, mas vou deixar com certeza responder. Claro, até porque nós temos aqui intervenções dos diferentes partidos que se apresentam a eleições e, de facto, ouvir as intervenções dele, sai daqui com uma mão cheia de nada, porque, de facto, vão fazer... Nós temos que ter números concretos. E como é que vamos fazer e como é que vamos pagar? É isso que nós temos e as pessoas querem ouvir isso. Nós temos, em duas fases distintas, nos próximos 4 anos, construir, em número redondo, 340 habitações. É este o número que o PSD preparou no terreno. Preparou no terreno para construir. A par disso, a Carla Abreu fala aqui numa questão... Nos passos do Conselho. Falou aqui numa questão de violência doméstica, que isso, nós temos várias habitações, não temos só uma em São João de Ver, nós temos várias habitações nos nossos empreendimentos e estão disponíveis para receber estas pessoas que o Tribunal nos identifica e que... Estou a falar de violência doméstica numa questão que a Carla Abreu, não estou a falar... Mas há tantas outras. Se falarmos aqui todos, acabamos por nos confundir e ninguém nos presta atenção. Portanto, nós temos que dizer concretamente o que é que fazemos. Não podemos andar aqui a deambular e depois acaba por não dar números. Nós vamos fazer... Acabei de dizer que nós temos preparado e vamos buscar financiamento ao PRR, vamos buscar financiamento ao PRR na primeira fase da habitação, vamos buscar financiamento para construir... Agora é preciso preparar uma questão objetiva. As 20 casas foram compradas. É preparar os projetos, lançar os concursos para executar a obra. Não fizeram até agora? Estamos a fazer. O PRR já está em execução há muito tempo. O Concelho de Santa Maria da Feira, ao contrário do que aqui é dito, aumentou. Hoje somos mais de 140 mil habitantes. Em 2021, em 2021, que esse canal faça um fact-check. Em 2021, os censos perdemos os 140 mil no coração. Completamente. Eu volto a afirmar. Nós liberais. Nós estamos a crescer bastante. A feira foi invadida não. A feira foi uma cidade que muita... Não, o Concelho. A feira, o Concelho, mas também o centro da feira, a freguesia da feira, recebeu muitas pessoas nos últimos anos que optaram pelo centro da feira, juntamente a São João de Ver, juntamente a Mosela, juntamente a muitas freguesias que já em 2021 tiveram as 20 casas foram compradas. Mas vocês não antecipam. Repara uma coisa, as 20 casas vamos falar que as pessoas querem a números concretos, não vamos andar aqui... Eu aproveito essa dica dos números concretos. Exatamente. Vamos construir, onde é que
vamos Mário Jorge construir. sabe quantas habitações é que, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, o Conselho de Santa Doutor Maria... Márcio Correia. Não, eu pergunto-lhe Doutor se o Márcio Mário Correia, Jorge sabe, está aí a falar Diga com uma... quantas construções é que vai fazer no Conselho de Santa Maria da Feira. Eu estou a dizer... Diga quantas construções é que vai... Se o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal sabe... Não sou Vice-Presidente, mas fique bem claro, eu atualmente sou vereador e faço parte da lista do Dr. Pergunto se o Mário Jorge sabe quantas habitações é que foram construídas em 2023, são os últimos dados oficiais, e concluídas pela Câmara Municipal com autorização. Se sabe quantas? Doutor Márcio Correia, vou-lhe dizer uma coisa. O problema da habitação é um problema nacional, é um problema europeu. Pois, são Mas aí está, a não resposta do Mário Jorge é exatamente a não resposta da Câmara Municipal. As 20 casas foram compradas, foram adquiridas. Frutuoso, é importante dizer este número. A não resposta à minha questão do Sr. Mário Jorge é a não resposta, é a prova dada que a Câmara Municipal não tem estratégia nenhuma. Apenas 211 habitações. Apenas 211 habitações. E eu faço uma questão para reflexão. Os nossos eleitores, os nossos cidadãos do Conselho de Santa Maria da Feira acham que este número, 211 fogos, é suficiente para as necessidades do Conselho? Não é. Nós também temos que avançar Está aqui privado, só privado, não é? É um tema muito interessante. Aqui isso é muito importante com o trânsito privado. Que há um tema Há uma questão importante que a Carla, só para concluir, há uma questão importante que a Carla e também penso que alguns aqui já referiram, que é o tempo de demora de resposta dos serviços urbanísticos. É um absurdo. Pronto, a Carla tem propostas de 60 dias, nós temos até ao máximo de 90 dias. É fundamental ter uma Câmara Municipal ágil, com inteligência rápida e artificial. aprovar Aquilo os está licenciamentos toda em feita. 90, em 60 dias. Não. É muito importante. E a Câmara Municipal não tem nenhuma política ao longo destes últimos anos para acelerar os processos. Não tem. Reconhecemos isso. O que Demoram acontece? 4 Repara uma meses a olhar coisa. para um Carla, processo. reconhecemos isso. Às vezes vamos fugir um ano para ter uma resposta. Um ano. É um bom princípio, reconhece. É um bom princípio. É um bom princípio. Agora, convém sublinhar aqui... Conhecem, mas não fazem nada. Convém sublinhar aqui... Deixar andar. E é nisto que tem gerido assim o Conselho. É o deixar andar e apenas a reação. de processos que temos na Câmara Municipal. Mas, Jorge Reis, E isso, Isso não é naturalmente... desculpa. Frutuoso Tomé, mesmo um minuto para encerrarmos este As 20 tema. casas foram compradas, é do tempo do Dr. Emílio Sousa, que ia comprar 20 casas, T1, T2, T3. Sim. Já foram compradas? Está-se a tratar disso. Graças a Deus, respondeu. No meio disso, os feirenses continuam sem casa. Como Isto está a tratar. disse, eles prometem. É um problema muito complexo. Certo. Prosseguindo o debate e O que é que avançando resolve para com as outro 20 tema, casas? porque Foi senão uma de facto proposta vossa, ficamos não foi minha. centrados nesta discussão ainda mais interessante. Desculpa, tu vais dizer que ia ser uma solução, ou seja, 2,6 Tem que ser um milhões. processo. Tem que ser um Acredito que os processo mais feirantes também tenham transversal e outras mais- preocupações, mais nomeadamente a abrangente. mobilidade. Creio que é também uma questão abordada por todas as candidaturas. Há muitas propostas concretas neste domínio. Posso começar por si. Qual é a proposta do Partido Socialista para resolver uma série de questões que estão identificadas no Conselho, de mobilidade interna e também de mobilidade do Conselho para o exterior? Nós temos aqui vários problemas no Conselho. Primeiro, a questão dos transportes públicos, que é consensual, pura e simplesmente não funciona. Muitas lacunas, muitas dificuldades para os cidadãos se deslocarem internamente dentro do Conselho e fora do Conselho. Uma das nossas propostas era a extensão da linha de metro, que é fundamental, é a reorientação da UNIR, porque não está a funcionar, também acho que é evidente para todos, e a construção de um centro de coordenador de transportes também para a cidade da Feira, que nós estamos, deve ser das promessas mais antigas do atual Executivo de 50 anos, que já está há mais de 20 anos a prometer. O centro de coordenador de transportes. O que nós consideramos é que a extensão da linha de metro é fundamental. É possível, é execuível, existe pura e simplesmente uma inoperância da Câmara Municipal. Nós tivemos o cuidado de reunir com o Conselho de Administração da Metro Porto, fomos em busca de soluções e aquilo que nos foi dito na altura é que qualquer execução de um projeto deste volume tem que ter como parceiro fundamental a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Até à data 2, pura e simplesmente a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nunca teve isso como prioridade. E é lamentável que isso aconteça, porque eu estou preocupado. Estou preocupado não só como candidato, mas também enquanto cidadão. Eu vejo
zonas industriais a crescerem, e é um sinal, é um voto positivo à Câmara Municipal, e o anterior Presidente que fez um bom trabalho na angariação de empresas. Fez um bom trabalho. Mas agora pergunto, um cidadão, mas é importante um cidadão vá a uma zona industrial que não tenha veículo próprio, vai ao Lusoparque, vai ao Romariz, vai ao Perma em Pejeiros, não tem transporte público. Estamos em 2025 e a Câmara Municipal não tem resposta para isso. Por isso, a extensão da linha do metro, a reformulação da linha da Unir para que os transportes de autocarros funcionem de forma eficiente e consigam abranger o maior número possível de pessoas. A possibilidade da própria Câmara Municipal criar um transporte interno de autocarros que circule entre as freguesias de forma a ajudar os mais idosos, os mais necessitados, porque também qualquer cidadão mais idoso, e eu tenho experiência até pessoal, familiar nisso, que mora em Pejeiros ou que mora em Romariz, se quiser deslocar-se ao hospital, se quer tratar de algum assunto público, não tem transporte. Isto é fundamental a Câmara ter respostas e não tem. Carla Abreu, a questão do carro, da dependência do carro em Santa Maria da Feira é uma inevitabilidade ou a iniciativa liberal vai tentar alterar este estado de coisas da mobilidade? Em relação à mobilidade, eu faço minhas as palavras do Márcio no que diz respeito à ausência e às promessas que vão sendo deixadas cair ao longo dos anos. Nós temos um presidente, o Dr. Emílio, da área metropolitana do Porto, e não foi capaz, somos o único concelho que não tem ligação do metro ao concelho. Portanto, há tanto tempo que ansiamos por isso, porque o nosso concelho, para além de ter uma produção enorme, tem grandes ligações, quer a Aveiro, mas também ao Porto. E esse desligamento, a não ser pela A1, é uma coisa que penaliza muito o crescimento económico e o trabalho dos feirenses, portanto, o dia-a-dia. Depois há a questão da linha do Voga, que também colocamos na mobilidade. A linha do Voga já vem do tempo da nossa monarquia, era um ex-libris, sempre fez, eu cresci numa freguesia que era servida pela linha do Voga. Neste momento não há qualquer aposta e não há qualquer forma de pressão do próprio concelho para que aquela linha seja novamente aproveitada. Os horários não são adequados para o trabalho. No verão, a pressão para ir para as praias não é suficiente, os comboios. Eu não vejo a Câmara Municipal a trabalhar nisto ativamente, senão para abrir um restaurante numa das estações fechadas. Luís Santos, quais são as propostas do Chega? Só queria falar de outra coisa que tem a ver com a questão da mobilidade também. Muito brevemente. Sim, rapidamente. Nós achamos que o estacionamento de superfície no centro de Santa Maria da Feira terá que ser ultrapassado por um estacionamento subterrâneo ou em altura. Já é tempo de pensarmos Santa Maria da Feira para o século XXI e para o século XXII, planear, concessionar a privados essas construções, porque aquilo que assistimos é que os carros se juntam em fila ao longo dos passeios do centro urbano, quando deviam as ecovias, as bicicletas e as pessoas poderem andar a pé nessa parte. A mim custa muito ver Santa Maria da Feira tão atrasada no tempo, tão parada por falta de iniciativa e de planeamento. Outra coisa que também me custa é não haver um plano rodoviário, um planeamento para daqui a 10, 15 anos, porque nós sabemos que neste momento a cidade já ultrapassou aquela VCI que faz a ligação a São João da Madeira e a Oliveira das Mães. A cidade está ali espartilhada entre dois polos urbanos. Não há qualquer projeto, a não ser um estudo para um túnel, que ainda nem sequer tem assinado o protocolo com as infraestruturas de Portugal. É mais uma promessa eleitoral que estamos a assistir. E isto deixa-me frustrada enquanto feirense. É verdade o que a Carla acabou de dizer. Isto é um executivo só com promessas. Agora é o túnel. Portanto, são várias promessas. Há muita falha em Santa Maria da Feira a nível de mobilidade. Nós temos paragens de autocarro que são ridículas. Algumas não existem. Tenho uma na minha freguesia que foi um autocarro, foi contra ela, há mais de ano que não a substituíram. Portanto, é assim que se trata as coisas, é o deixar andar. E depois é sempre a reação. Portanto, estamos a chegar ao ano das eleições, portanto, vamos agora prometer tudo. Alfredo Henrique já prometeu
o Centro Coordenador de Transportes, Emílio Sousa também já prometeu o Centro Coordenador de Transportes, e eu espero que a Amadeu Albergaria não vá fazer essa, porque senão é muito mau. Portanto, acho que temos que ter alternativas, e realmente o Chega está com uma visão diferente, que é o que todos aqui reconhecemos, é a falta de visão destes executivos que têm estado na Câmara de Santa Maria da Feira. Portanto, não há planeamento, é uma reação. Portanto, há problemas na UNIR, vamos fazer uns ajustes. Há problemas das paragens de autocarro, vamos agora concessionar, mas nunca mais aparecem. Portanto, há uma série de coisas. Portanto, a Carla falou também do tal túnel da Cruz, que é uma completa aberração. O Chega é contra essa solução, porque estamos a falar já se falou em 12 milhões, já vai em 20 milhões, portanto, quando for, e que é o normal, vai passar para os 30 milhões. E depois há outra coisa, que estamos a falar de um túnel enterrado durante 500 metros, portanto, com a extensão de 500 metros, que vamos ter mais de ano em obras. Eu gostava que me dissessem qual vai ser a alternativa. Portanto, aquela circular que existe não comporta estar um ano ou mais de um ano, portanto, fechada para obras. Vamos propor o trânsito, que já é imenso, aquilo é das zonas, das estradas mais... Só mais Chega, com licenciamento de 2 grandes superfícies naquela zona, que ainda estrangulou mais o trânsito, de acesso ao hospital, ainda por cima. Isto não é planeado. Não é nada, porque agora... E depois há outra coisa. É objeto de estudo. Não é? Exatamente, isto é uma má gestão. habitacional ali perto. Como é que Já agora, no debate de Reis, quer Sobreiros, na explicar altura a o Bloco de proposta Esquerda do túnel da anunciou Cruz? a viva voz. Quer explicar a proposta do túnel da Cruz, uma vez que é uma proposta precisamente... Ninguém me entende. Estamos a falar de mobilidade e já ficámos aqui a perceber que, das intervenções que fomos tendo aqui, que o túnel da Cruz parece que só o PSD é que acha que é importante a construção do túnel Ninguém falou isso, isso não é verdade. Isso não é verdade. Já está desenquadrado. Isso é a opinião do Luís do Chega. Mas eu gostaria também de apresentar a solução que nós temos. Nós não deixamos poder, mas ele não pode faltar à verdade. Exatamente, a faltar a verdade, não é verdade? E eu respeito já agora, se me permite o termo. Peço desculpa, ao Frutuoso, falaste no túnel da Cruz. Falaste no túnel Eu da Cruz. falei. Então pronto, ao Frutuoso, pelo amor de falaste no Deus, plural. desculpe lá. Ainda não Eu falou. disseste uma boa gente. Desculpe lá. Também ainda não desculpe lá. falou, Mário Das Jorge. intervenções, já percebemos Muito que bem só o observado. PSD, Bem observado. só o PSD Bem observado. Não, mas o é que eu disse é é a que favor está do túnel da Cruz. desenquadrado. Agora falou, agora vai ter que me deixar falar. O túnel da Cruz é fundamental e é a nossa grande prioridade. Fundamental. Desde 90. Podem Mais ter as gestão. vossas sugestões, as vossas ideias. Para o PSD, o túnel da Cruz é uma prioridade, está em contrato de execução e vai avançar. E mais, é tão prioritário que o Governo vai apoiar, mas nós estamos disponíveis também para apoiar, porque é fundamental. Naturalmente, quem Para é o governo que, resolver se o disserem problema que vão da fazer a mobilidade, obra, que não quer o custo? Da mobilidade. E, portanto, isso É o desgoverno. Não, desculpa, é falar desgoverno. sério. Desculpa, é falar sério. Mas como É falar sério. Mas como é Prioritário, porque essa obra vai resolver de Vai facto resolver, problemas de não vai resolver mobilidade. nada. Exato, vai resolver o problema de quem sai da A1 e não tem que entrar dentro da cidade para poder sair para São João de Deira ou para poder sair para o VAR. Vai resolver o problema quem vem da estrada 326, a estrada nacional 326, que entra no túnel e pode ter acesso à Luga ou pode seguir para a zona mais poente do Conselho, para a zona do mar. Durante mais de portanto, ano e meio, para onde é que vão ser as alternativas? Vão entrar pelo centro da cidade? Desculpa, vai proporcionar através de uma grande zona superfície, fazer a ligação dos passionistas de uma zona grande habitacional que está em franco crescimento com a zona da Cruz da Feira. Portanto, é uma obra abultada, é uma obra também, de facto, obra desajustada. musculada. É o desgovernar o Conselho de Santa Maria da Feira. O Conselho da Feira vai Vocês estão a onerar o Conselho de Santa Maria da Feira em detrimento de outras freguesias. Em relação, deixe só o Eduardo Couto Mas eu depois primeiro me queria intervir falar mais neste alguma coisa da tema. mobilidade. Eu só falei do túnel da Cruz. Em relação à estratégia do Bloco de Esquerda para este tema da mobilidade, que tipo de propostas, nomeadamente
nomeadamente tendo em conta a dependência crónica, Claro. que é preciso de carro. Como é que se vai resolver esta questão no Conselho? Creio que é importante dizer que o Bloco de Esquerda foi pioneiro em Santa Maria da Feira a falar sobre a ligação do andante ao Conselho. Nós há 2 mandatos atrás propusemos isto em Assembleia Municipal e fomos um motivo de sátira por parte do Partido Social Democrata. Hoje em dia há andante em Santa Maria da Feira, ainda bem, 8 anos depois de nós já exigirmos isso. Desse ponto de vista, eu creio que há um problema crónico com a UNIR. A UNIR foi implementada no Conselho, as populações não foram ouvidas e há um desfazamento real entre aquela que é a vida cotidiana das pessoas que dependem dos transportes públicos e que depois não têm uma rede de autocarros que sirva às suas necessidades de lazer, de trabalho, de saúde. O Márcio falava há pouco de exemplos de idosos que querem ir ao hospital. É completamente insano um idoso que não tenha um filho disponível 24 horas para o transportar ao hospital ter que recorrer a um táxi no nosso concelho. Isto aqui é não entrar no século XXI, é estarmos parados por completo no tempo. Nós temos que garantir que, desse ponto de vista, há também uma articulação com as juntas de freguesia para, nestes casos específicos das populações mais isoladas, terem acesso a cuidados de saúde, e isso é importantíssimo. Nós defendemos uma requalificação enorme da linha do Voga. A linha do Voga faz parte do património histórico de Santa Maria da Feira. É das coisas que mais caracteriza o nosso concelho e mais caracteriza, ao mesmo tempo, esta gestão do PSD, quer a nível nacional, quer a nível local. Está repleta de conversas e de promessas muito vazias, mas depois, na realidade, temos uma linha que não corresponde de todo àquelas que são as necessidades das pessoas que dependem dela. Nós concordamos com a expansão da linha do metro, quer dizer, se ela chega à Póvoa de Varzim, certamente também conseguirá chegar a Santa Maria da Feira. Nós temos que acabar de uma vez por todas com o estacionamento pago no centro do concelho. Foi um roubo o acordo que o PSD fez com esta empresa, que foi caloteira perante todos os feirenses. Nós temos que terminar com esta concessão que é ruinosa, que é completamente ruinosa para a nossa população. Sobre o túnel da Cruz muito brevemente, passar a palavra também ao mas também tive-me a tentar conter para não interromper quando se falava sobre o assunto. O túnel da Cruz, eu creio que é do mais explicador daquela que foi a visão do PSD para o Conselho. O PSD governa praticamente desde o 25 de Abril e nunca acreditou que o Conselho ia crescer. Nunca achou que o Conselho se ia desenvolver. E então concordou desde o início em criar um muro que divide a cidade. Nós neste momento temos um muro no centro de Santa Maria da Feira. A cidade concelhia tem uma barreira enorme. Uma pessoa que saia de autocarro na zona da Cruz, que já agora não tem o centro coordenador de transportes, que é completamente surreal, se quiser atravessar para ir para uma das zonas com mais densidade populacional do concelho, corre o risco de morrer atropelada, ou tem que percorrer dezenas de metros, se não quilómetros, para chegar ao hospital, ou então optar por ir por um túnel onde só passa um carro e não passam pessoas. O PSD nunca acreditou no desenvolvimento do nosso concelho. Nós acreditamos, nós no Bloco de Esquerda acreditamos que Santa Maria da Feira tem potencial para crescer, e este modelo arcaico deve também ir a urnas. As pessoas dia 12 de outubro têm a oportunidade de julgar o facto do PSD nunca ter acreditado no desenvolvimento de Santa Maria da Feira, e este muro de Berlim que o Conselho tem de terminar. Frutuoso Tomé, as suas propostas para a mobilidade no Conselho. Eu até fico contente do que o meu amigo de longa data, Márcio Correia, ter falado de algumas propostas que tem no meu programa, que se calhar é uma das vantagens do meu programa já ser público. O meu também já está no site. E, aliás, isso é a linha 2021. Muito já bem. Agora, em 2021, Muito todos bem. achavam Obrigado todos achavam utópico não defender a extensão da linha do metro. E agora fico satisfeito. Em 2025, todos os partidos, o PSD não se pronunciou, mas fiquem satisfeitos com a extensão da linha do metro. Estamos felizes. Bom, proposta de mobilidade, certo? Construção de 2 centros coordenadores, um deles, que na zona da Cruz, já está prometido desde a construção do Feira Nova, que hoje atualmente, peço desculpa pela publicidade da empresa hoje a Pingo Doce, quero que fazia parte do projeto, mas depois, como costumo dizer, são aquelas coisas da República, não é? Que está no projeto, as coisas estranhas, mas depois nunca aparecem no terreno. Bom, nessa zona, noutra zona, na zona nordeste, porque também no Porão tem uma proposta de criação de uma nova zona industrial e, do meu ponto de vista, é necessário aí um centro coordenador, e depois vários pontos de recolha.
criar um mini-circuito com transporte amigo do ambiente e depois também recolher, de facto, os idosos, porque há um problema dos idosos que têm imensa dificuldade em ir ao hospital ou ir ao posto de saúde, e acho que aí temos de ter atenção, porque são pessoas que deram tudo e para hoje nós temos algo na vida, trabalhar muito para isso, e as reformas, como sabem, baixas, por isso a Câmara Municipal tem que encontrar soluções para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Em relação ao UNIR, temos de ser justos, é a gestão da área metropolitana do Porto. A UNIR é um desastre. Nasceu, foi uma coisa extraordinária, os motoristas, coitados, não sabiam, não conheciam os circuitos, carros que nem sei como é que conseguem estar no ativo. Bom, é um desastre, a UNIR tem que ser uma questão revista, e isso, obviamente, que depois compete aos políticos de cada concelho, ter voz política, isto tem que ser corrigido, ponto. Em relação ao túnel, que não é mobilidade, mas enfim, neste campo eu tenho a minha opinião, penso que meus colegas conhecem a minha opinião já de longa data, é uma questão que já vem dos anos 90, de facto aí o Eduardo referiu muito bem, que foi permitido ali uma zona que deu origem ao muro, mas o CDS defende, e já agora também reforçou-se Tomé, que o túnel é uma obra do Estado Central. E passo a explicar porquê. E por isso que não estou de acordo que a Câmara defende nem que gaste um cêntimo. Não estou de acordo. Isto é público, já tem meses, esta é a minha opinião. Como é uma obra, pertence uma obra ao Estado Central, isto porquê? Porque uma via que vai servir vários concelhos, concelhos de Terra Santa Maria. Porque eu não conheço nenhum estudo, se há só um estudo, já peço desculpa, mas tem a percentagem das pessoas que passam naquela zona, poucas ficam no nosso concelho, vão para os concelhos vizinhos. Por isso não tem que ser as diferenças, continuam as diferenças a suportar um custo daquela obra. Tem que ser o Estado Central, ponto final. Não há mais das pedagogias. Muito bem. Eu propunha que avançássemos também para outro tema que entronca naturalmente na mobilidade. Só falar do Túnel da Cruz, a rede UNIR, de facto. E também gastou muito parte do seu tempo também a responder em relação a essa obra que é emblemática da sua candidatura. Eu dou-lhe mais um minutinho para terminar a questão da mobilidade. Porque todos são a favor do Túnel da Cruz. Eu não sou a favor do Túnel da Cruz, gostava de partilhar o meu ponto de vista. Mas ficou bem claro que era contrário a esse projeto. Mas queria apresentar as alternativas. Eu também tenho desculpa. Tem um minutinho só para concluir a ideia. Sobre a rede de transportes da UNIR, que de facto foi um concurso internacional que a área metropolitana de Porto abriu e que todos sabemos, até porque tem sido debate nas reuniões de câmaras, tem sido debate também nas assembleias municipais. Nesta fase inicial, neste primeiro ano, algumas complicações que tivemos, que tentámos ajustar as linhas. Aquilo que o feedback que vamos tendo dos nossos presidentes de junta e dos nossos agrupamentos escolares é que há mais linhas, os horários estão a ser mais ou menos preenchidos de forma a promover naturalmente o transporte às pessoas. Agora, nós também estamos disponíveis para investir a nível municipal na rede de transportes, porque nós não queremos que ninguém deixe de ir ao médico, que ninguém deixe de ir a algum serviço que seja fundamental. E, portanto, nós estamos, de facto, dizer uma coisa que ninguém falou, nós construímos um centro de coordenador de transportes. Construíram uma interface. Na parte chamar aqui um centro de coordenador de transportes é um insulto. Senão não conseguimos avançar. E é muito rápido. Nós temos uma proposta para, em vez do Túnel da Cruz, fazer uma rotunda de acesso direto aos passionistas. Portanto, são coisas fáceis de executar, muito mais económicos. Temos, por uma visão futurista de crescimento que queremos, para não voltarmos ao que está agora a passar, portanto, apresentamos duas circulares externas rodoviárias da Feira, CREF, que depois, mantendo a Estrada Nacional, que serão também de acesso a outras freguesias que precisam de ter acessos diretos para não terem que passar pelo centro de Santa Maria da Feira. Portanto, estas duas obras, mais a rotunda, fica mais barato que o Túnel da Cruz. E, portanto, é esta posição que nós temos, que já assumimos já há bastante tempo, e, portanto, essa é uma alternativa que nós iremos avançar, porque já estamos fartos da promessa,
mas também continuamos a não saber quanto é que vai ser o tempo da obra, por onde é que vão ser as alternativas. Vamos estar ali cerca de 2 anos a mandar todo aquele trânsito para o centro de Santa Maria da Feira. Portanto, isto é impensável, isto é demonstrativo de mais uma desgovernação do Concelho de Santa Maria da Feira. Eu gostava de lançar não há visão estratégica. Só para concluir, a Câmara Municipal também anda há 20 anos a prometer a Avenida Europa, não sei se recordam, que ajudaria imenso, nunca executou. Há muitas alternativas. O tema que eu tenho mesmo é 1 minuto. Já estamos Mas é sobre o metro que é importante. é Sobre o metro que é importante. Sobre o metro. Sobre o metro a Santa Maria da Feira. Que fique bem claro 2 coisas. A primeira é que nos últimos anos o PS esteve cerca de 30 anos no poder e quando o PSD lá esteve condicionado pelo Partido Socialista e nunca teve a coragem de fazer as ações. Essa é uma obra do governo. Essa é uma obra do governo, ponto final. Não vamos aqui a tirar areia para o governo. Essa é uma obra do governo. Eu sei que a proposta do PS é, de certa forma, ir ao encontro da nossa grande prioridade, que é o Túnel da Cruz, mas nós não vamos fugir desta linha. A nossa prioridade é o Túnel da Cruz, é isso que vai resolver parte da mobilidade. É só 1 minuto. A obra do metro é uma em obra 2005, em 2005, Alfredo Henriques, em 2005, 30 segundos só para negar aqui o Mário Jorge, em 2005, Alfredo Henriques, ao jornal Terras da Feira, o Presidente da Câmara anuncia ter garantias que o metro passará na feira. 2005, Alfredo Henriques, PSD, desde 2005 até agora já houve governos do PSD. O governo esteve lá 30 ou seja, anos, já houve governos do PSD. Ou seja, se o metro não se fez, é Santa Maria da Feira, a responsabilidade é do PSD. É como a promessa do Hospital para a Saúde Mental, que foi feita na última candidatura, e continuamos todos a aguardar, porque a saúde mental em Santa Maria da Feira, se calhar já lá para vamos. concluir mesmo Precisa de uma resposta. 30 segundos. Uma das alternativas ao túnel é, por exemplo, em ser entrada no nó da A1. Que é, por exemplo, a sul do nosso concelho ia aliviar muito o trânsito. E se calhar fica muito mais barato que o túnel, digo eu. Muito bem, aproveito então para avançarmos para outro tema que eu acho que é importante para os municípios, que tem a ver precisamente com a transição que é preciso fazer num concelho profundamente industrial e com enorme capacidade de atração de investimento, que pelo menos se tem materializado em muitas indústrias e muitas empresas. Como é que Santa Maria da Feira está, e posso começar por si, apto a atrair investimento de emprego qualificado, sobretudo tendo em conta que, por exemplo, e podemos falar sobretudo num futuro mais imediato, a questão da cortiça, que é estrutural na economia do concelho, que, tendo em conta a economia mundial, sofre aqui alguns constrangimentos. O concelho está preparado para fazer alguma transição e apoiar, por exemplo, as pessoas que neste momento estão nesse setor e que podem sofrer as ondas de choque, digamos assim, da nova fiscalidade? Posso começar por si? Para ti. Por si. Desculpa. Sim. Peço desculpa. Quais eram as estratégias da autarquia para precisamente tentar ajudar, eventualmente, neste setor, esta transição? Nós temos tido, de facto, muitas empresas a procurar Santa Maria da Feira para se instalarem. Aliás, devo dizer que nos últimos tempos nós temos uma empresa que é a Forbia, que de facto tem ali 800 postos de trabalho, todos eles qualificados, na zona industrial do Lusoparque, doutora Carla Abreu, zona industrial do Lusoparque, e temos também que se vai lá instalar a Lufthansa Technik, que é uma empresa, uma multinacional, que já está a elaborar em Santa Maria da Feira e que prevê 700 postos de trabalho qualificados também num espaço que adquirido no Lusoparque. Nós, paralelamente às nossas zonas industriais, convém lembrar uma que foi um projeto do Dr. Emílio Sousa, que é o PERM, Parque Empresarial de Recuperação de Materiais. Hoje é uma empresa, peço desculpa, hoje tem os terrenos todos vendidos, está empresas em construção,
É uma a empresa, reciclagem é feita no PERM? É um projeto foi privado. um projeto Não responsabilidades privadas, pá. desenhado com o objetivo também da sustentabilidade. Temos hectares de espaços verdes na zona do PERM que recentemente foram objeto da plantação de árvores autóctones, de espaços verdes, onde as pessoas podem ter ali condições também de, nas suas pausas, ter alguma qualidade de vida e, portanto, é essas as respostas que nós damos. Ampliamos as nossas zonas industriais e, de facto, nós temos muita captação de empresas a escolher Santa Maria da Feira e seguramente que não é porque se fomos um concelho de gente porreira, é seguramente que temos as condições vocês para lhes acabaram, oferecer. Acabaram com o PERM, portanto... Não acabamos com... Está enganado, Luís. Está enganado. Está enganado. Vai lá ver Mas a em zona relação à industrial do estratégia e PERM. propostas concretas Vai lá ver. neste tema do desenvolvimento e na atração de investimento e até, nomeadamente, a atração de novos investimentos a uma zona profundamente industrial. O PSD nisso é fantástico, porque nós já tivemos aqui um grande, que foi a Amy's Kitchen, também era um PIN nacional, que entretanto também... Deu a colocação de uma pedra com António Costa, não foi? Exatamente. Falaste bem, Frutuoso. Falaste bem com António Costa. E, portanto, esta reação é assim um bocado... Eu gostava, já agora que o Mário Jorge falou na Lufthansa, que também teve, portanto, ali alguns benefícios no licenciamento e terrenos que não eram portanto, urbanizáveis, ou que não eram eram espaços verdes, e depois houve ali uma série de facilitismos, e que parece que, segundo se consta, parece que não foi só para a Lufthansa, portanto, há ali uma série de coisas, mas isso parece que é um assunto que, entretanto, iremos abordar mais para a frente. Luís, tem que concretizar, não pode criar insinuação no ar, tem que concretizar, deixe-se de insinuações. Na Câmara, as pessoas da Câmara são pessoas de bem, ponto final. Mas as pessoas de bem deviam, quando o Sr. Presidente, e foi eu que falei numa Assembleia Municipal que tinha estado lá a Polícia Judiciária, não houve até agora qualquer esclarecimento do Presidente da Câmara a dizer qual foi a razão, de que é que se suspeitava. Portanto, há uma série de coisas. A Câmara da Feira continua envolta em bastantes suspeitas. Em 50 anos, como falaram no início deste debate de poder, zero acusações. Então esclareçam os feirenses. Quando o Sr. Presidente da Câmara Emílio Sousa foi como motorista do PSD... Esclareçam os feirenses. Porquê é que vocês fogem ao debate? Porquê é que não dizem? Se calhar porque a regulamentação anticorrupção ainda está a dar da pedra em Portugal, não é? Já estamos a ser sancionados. E porque o regulamento e os instrumentos anticorrupção que existem na Câmara de Santa Maria da Feira, porque é obrigatório, é legislação europeia, ninguém nunca ouve falar disso, não é? Se calhar por isso. Nós temos os concursos públicos, nós temos as auditorias, nós temos o Tribunal de Contas. Só papel. Repara uma coisa. Então esclareçam as pessoas. Repara uma coisa. Eu gostaria então de falar relativamente à questão da indústria. Efetivamente, a feira já passou por diversas dificuldades. Tínhamos, portanto, o calçado, a cortiça também, segundo se fala, está a atravessar uma fase um bocado complicada e, portanto, nós não vemos do atual Executivo nada que possa criar expectativas a essas pessoas que, infelizmente, poderão ter essa fase má num despedimento ou o que quer que seja. Portanto, a Câmara da Feira não tem essa preocupação, porque, olha, nós pagamos o IMI mais alto a nível do Distrito de Aveiro. Pagámos a água, como o Eduardo disse, das mais caras se formos sucintos no tratamento deste tema, eu gostaria muito de falar também sobre a água, mas temos mesmo que ser sucintos. A água é um caso de polícia. Sim. O contrato que foi feito, mas posso já falar nessa ou não? Não, vamos fazer a ronda então, em relação a este tema. Eu acho que o Partido Chega tem propostas efetivas. Se forem concretos e concisos, dá para tratar os temas. Portanto, a CREF que nós falámos, portanto, servirá de nova acessibilidade às zonas industriais, quer a que temos da Feira, quer a que temos do Roligo, portanto, os acessos também à zona industrial de Mosteirô e, portanto, a zona industrial da Levezinha, porque a outra foi requalificada recentemente. Perdão? Que foi requalificada recentemente. A zona industrial falou bem, de Mosteirô.
Então, mas também há coisas que fazem bem. Carlos Mas Abreu, e a questão, deixa-me só terminar, porque o Mário Jorge falou aqui na de Mosteiro, e eu gostava de falar, que ele falasse também da mesma forma na da Roligo, que é a que está no centro de Santa Maria da Feira, em que os passeios estão completamente destruídos, cortaram as árvores, mas depois não fizeram o resto. Os acessos são em paralelos, que é uma grande dificuldade. É só para lembrar aquilo que fizemos, que vocês dizem que não fizemos nada, Carlos a Abreu, do em termos Casalinho, de propostas Mosteiro, neste tema para as outras zonas não quer dizer. É só Dão para lembrar. licença, caros colegas. senhora. Quanto às zonas industriais, isso demonstrou visão por parte do antigo presidente da Câmara, do PSD, o Sr. Alfredo Henriques, há muitos anos atrás, quando ele achou por bem abrir em muitas freguesias estas grandes zonas industriais, que permitiu que, de facto, o empreendedorismo feirense tivesse lugar. Hoje em dia, o que nós assistimos é o contrário, é a falta de visão. O conceito de zona industrial está ultrapassado. Nós entendemos que tem que haver, e é o nosso programa que o propõe, a substituição desse modelo por outro tipo de modelo. Estamos a falar numa revolução industrial, a era digital. Portanto, equipamentos, multimédias, outro tipo de zonas industriais são necessárias em Santa Maria da Feira, ao contrário do que sucede e como vemos noutros países da Europa e inclusive em outros concelhos já no nosso país apostam nessas inovações. Também queria dizer que não é com passeios com os empresários que Santa Maria da Feira avança e de facto motiva o empreendedorismo e o crescimento económico. É, por exemplo, na parte fiscal, é ajudando as empresas em termos, aquilo que nós achamos, a penalização do crescimento económico de uma empresa através de impostos como a derrama, através do IRC, e isso é que penaliza, porque está provado e está demonstrado que quanto mais crescem as empresas, mais são aptas a pagar salários mais elevados. E nós muitas das vezes estamos quase numa altura de pleno emprego, em que os salários estão baixíssimos, porque 99%, se calhar estou a ser um bocadinho, eu sei que é mais baixo, do nosso tecido empresarial é composto por micro e PMEs. Portanto, nós temos, e a Câmara de Santa Maria da Feira, a essas pequenas empresas, as respostas são quase zero. Lamento dizê-lo. Quando um pequeno patrão precisa de ajuda, gostei mesmo desse plano emprego. Temos mesmo que o desenvolvimento económico de Santa Maria. Mas isso não é mérito da Câmara. Para o desenvolvimento económico de Santa Maria da Feira, aquilo que nós entendemos é, acima de tudo, requalificar, transformar as zonas industriais. Hoje em dia, zonas industriais modernas têm uma zona de lazer, têm uma zona florestal, têm centros da ATL onde os seus trabalhadores podem ter as suas crianças e depois no final do trabalho ir buscar as suas crianças, têm ginásios, têm centros de restauração. Nas zonas industriais do concelho de Santa Maria da Feira, zero. Não há nenhuma com este contexto. Depois, também é importante criar acessibilidades para as zonas industriais. Nós vemos, por exemplo, em Fiens, a zona industrial do Ferradal, onde os caminhões nem conseguem entrar na zona industrial. É uma vergonha. Os caminhões entalam-se lá no meio da estrada, bloqueiam tudo. Da zona industrial naquela zona. Naquela zona é inqualificável. Mais, o eixo das cortiças, é fundamental para o crescimento a nível de acessibilidades das zonas industriais e da movimentação. Tem mais de 20 anos. Também está por concluir. É necessário concluir. Nós também defendemos, tal como a Carla referiu, nós também temos a mesma opinião, o fim da derrama. Não faz nenhum sentido a Câmara Municipal estar a ter este imposto. Também defendemos a isenção de portagens dentro da A32 para todos os nós que digam respeito a Santa Maria da Feira, Gião e Canedo. É muito importante ajudar a circulação do concelho, ao mesmo tempo as empresas. São medidas de aplicabilidade
fácil, Mas desde que haja isso é o vontade governo, o da PS Câmara podia ter Municipal. feito isso, Márcio. Desculpa Eu não fui isso é uma Câmara medida Municipal. do governo. A Câmara Mas eu agradeço essa crítica, olha, eu agradeço essa desculpa. crítica porque é justa, sabes tenho porquê? que Porque eu precisar. apresentei isso enquanto membro da Assembleia Municipal e o PSD chumbou, eu apresentei isso na Câmara Municipal Das e o portagens, PSD estou a chumbou. falar Sim. das portagens, Mas não eu da derrama, apresentei Márcio. isso nos órgãos municipais, defendi isso contra o governo do PS, por isso Do eu sou António isso, Costa. contra Ok. o governo do PS, em defesa do interesse És de Santa alfeirense. Maria da Feira. E o Mário Jorge sabe que isso é verdade. Foi apresentado por mim, e já em 2005 e agora mais recentemente. Ou seja, Mas sabes que não é o órgão aquilo que me competente, não é? importa Para a mim decidir. e à nossa candidatura é o Conselho de Santa Maria da Feira. Nós não estamos preocupados, nem nos podemos. Eu peço desculpa Márcio, a eu todos, tanto digo mas contra todos como aqueles sou justa, não é? que rematam a justificação que a culpa é do Governo Central, isso é a primeira prova de incompetência. Porque eu vejo câmaras municipais, até laranjas, PSDs, com anos do governo PS, e temos aqui algumas, olha, Vila Nova de Gaia, por exemplo, o melhor exemplo disso, com obra realizada e apoiada pelos governos. Só prova que a Câmara Municipal PSD, mesmo em governos PSD e também em governos PS, nunca teve capacidade política de reivindicar, de lutar, de exigir, não teve força. Isso é um Em facto. relação a este verdade. tema, qual é a Claro, estratégia isso é do Bloco de Esquerda? Em primeiro lugar, a Catarina falou e bem sobre a cortiça no Conselho de Santa Maria da Feira. E faz parte do nosso ADN. E acho que um dos primeiros princípios é parar o abate de sobreiros, que a Câmara Municipal permitiu para construir uma grande superfície comercial ao lado do hospital. Se queremos salvaguardar a cortiça, temos que salvaguardar os sobreiros, e essa é uma das nossas propostas. Nem mais um sobreiro abatido em Santa Maria da Feira. E agora vão aumentar. Foi aqui falado, Vão aumentar as obras foi aqui daquela falado superfície. acerca da Lufthansa. Bem, a Lufthansa teve uma borla fiscal de 1,5 milhão. Eu tenho a certeza que este 1,5 milhão faz falta aos pequenos e médios empresários, que é certamente o maior tecido empresarial, o maior gerador de emprego, maior gerador de negócios entre feirenses, que é isto que importa. É sobre o comércio do cotidiano, é sobre o dia-a-dia das pessoas dos nossos concelhos. É desde o pequeno lojista ao facto de um pequeno empresário ter 5 ou 6 trabalhadores, que desse ponto de vista estes sim é que deviam ter apoio da Câmara Municipal. Porque a Lufthansa viria para Santa Maria da Feira sem esta borla fiscal de 1,5 milhão. Eu tenho a certeza disso, porque estamos a falar de uma empresa com uma dimensão de negócios completamente superior a isso, e se este 1,5 milhão fosse repartido pelos empresários que dele precisam, certamente teríamos uma política fiscal muito mais justa para estas pessoas. O PERM foi uma montanha que pariu um rato. Onde é que está a reciclagem? Onde é que está a reciclagem neste centro de Grande zona reciclagem? industrial. Quantas empresas de reciclagem é que foram Grande zona construídas? industrial que lá Não, está. responda-me. Grande zona Quantas industrial que lá zonas está. de reciclagem, quantas empresas de reciclagem Grande zona foram industrial que lá construídas? está. Não me está a responder, porque sabe que são zero. Não foram construídas Vá lá ver, vá lá empresas ver a para, zona industrial. para reciclagem Vá lá ver a zona neste parque industrial. industrial para reciclagem, porque o PSD promete Eu sei muitas que o Bloco de coisas, Esquerda mas depois não tem capacidade é contra para a as iniciativa aplicar. privada. Nós não e somos contra a iniciativa Lufthansa privada. cria um incómodo muito grande. Nós defendemos. Vamos ver se ela vai defendemos. ganhar a Eu privatização. peço que não me aprovadas em interrompam, eu reunião neste de tema em Câmara específico e procurei não aprovadas em interromper Assembleia ninguém. Municipal. E eu neste tema específico Se queremos eu falar neste de tema outros temas, ainda específico temos que decidi dar a precisamente não palavra interromper também ao ninguém por ser Frutuoso tão Tomé. importante para a vida das pessoas. O Bloco de Esquerda não é contra a iniciativa privada. Nós somos contra o domínio público, estar a favor apenas da iniciativa privada e não corresponder a tudo o resto. E é precisamente por isto que eu quero falar de algo importante. No nosso Conselho temos assistido a uma vaga de despedimentos no que diz respeito, por exemplo, ao setor têxtil, ao setor do calçado. A Câmara Municipal não tem respostas no imediato para estes trabalhadores. mesmo que concluir, Estamos a Eduardo. falar de famílias que muitas das vezes ambos os pais são despedidos e não conseguem pagar a renda. A Câmara Municipal, em vez de dar 1,5 milhão de borla à Lufthansa, se tivesse aumentado o fundo da ação social, que neste momento a Câmara Municipal investe cerca de 1% em ação social no Conselho, se tivesse aumentado para 5%, que é a proposta do Bloco de Esquerda, certamente estas famílias de trabalhadores, que são parte da nossa economia, nós dependemos delas, que não têm apoio do Governo, porque o Governo também lhes falha, e se as pessoas esperam do poder político uma resposta mais próxima, pois a Câmara Municipal tem que ter um fundo Vamos emergencial. deixar também o E Frutuoso Tomé participar nesta discussão. termino apenas com mais uma proposta para a derrama. Nós, de facto, temos que diminuir a derrama para empresas Pagamos a que maior têm do Distrito boas Aveiro. práticas laborais no Conselho de Santa Maria da Feira. Mas temos que pagar uma alta derrama para aquelas que recorrem a outsourcing e, essencialmente, para as empresas que despedem pessoas tendo lucro. Frutuoso Tomé.
em relação a este tema. Mas aqui este tema dá para dividir em duas fases. Digamos, a parte da ajuda da Câmara em relação aos empresários e depois o programa... Sim, peço-lhe só que seja relativamente breve para podermos tratar ainda de outro tema. Em relação ao empresário feirense, que eu conheço, o espírito, só quero que o poder político não atrapalhe. Ponto. Já é o suficiente porque o nosso empresário consegue solucionar os problemas que só não pode ser atrapalhado pelo político. Dizer o político às vezes só atrapalha. Bom, em relação ao meu programa, e também a crítica que o Eduardo faz, apesar da borla de 1,5 milhão, nem que fosse 2 milhões ou 3 milhões, vindo o investimento para o nosso Conselho. É uma mais-valia. E depois à volta vai criar outras empresas e vai dar origem a emprego. Isso é preciso. Depois entrar no campo ideológico, isso é normal. A esquerda pensa assim, e o CDS defende a iniciativa privada, e os parabéns à Câmara Municipal e ao Governo da República Portuguesa. Ponto. Voltando ao meu programa que estou a propor. Uma nova zona industrial na zona nordeste do nosso Conselho, para criar riqueza, mas uma zona industrial já moderna. Porque, já, no meu ponto de vista, e não concordo com o comentário da Carla, da visão que o Sr. Alfredo Henriques teve na altura. Criou foi micro em zonas industriais. Temos 8 zonas industriais que micros, verdadeiramente não temos nenhuma. Isso foi uma visão, o povo feirense, aí, como eu já disse, para o bom, para o mau, escolheu sempre o PSD. Aqui a nossa política aqui é muito fácil de ser feita. É só uma cor política que faz a gestão do território. Ponto. Mas outra proposta que eu tenho para a nova zona industrial e mesmo para as atuais, como ali o Márcio referiu, e bem, eu acrescento, creches para os trabalhadores das zonas industriais. Se eu for Presidente da Câmara, na zona industrial é obrigatório ter uma creche para os filhos dos trabalhadores. E nas atuais, se for possível, porque isto prometer é muito fácil, se for possível, tem que criar creches para os trabalhadores. Para os filhos dos trabalhadores, peço desculpa. Ficámos, infelizmente, sem mais tempo para tratar mais temas. Temos que passar para as considerações finais. Começo por si, Márcio Correia. 30 segundos para uma declaração final. O Mário já está com sorte. Não, está perfeitamente à vontade. Perfeitamente à vontade. Ainda há coisa É mais muito um bocadinho. simples. Votar da nossa candidatura, votar da candidatura do Partido Socialista é ter a garantia que o preço da água irá reduzir mais de 30%. É ter a garantia que teremos um Conselho com mais emprego. É ter a garantia que, acima de tudo, a modernidade, a capacidade de evolução do nosso Conselho será concretizada. A extensão da linha do metro, o preço da água reduzido, capacidade de ajudar os mais idosos e também a classe média e os jovens com novas habitações são garantias que eu posso dar a quem votar na nossa lista. Mário Jorge Reis, por favor, 30 segundos. Caros feirenses, os feirenses conhecem-nos, sabem com quem podem contar. Nós temos uma equipa forte liderada pelo Dr. Amadeu Albergaria e, de facto, nós vamos continuar a crescer, nós vamos continuar a evoluir o nosso Conselho e fazer com que este lugar de Santa Maria da Feira seja o melhor lugar para se viver. E, portanto, nós confiamos em vocês, vocês conhecem-nos, reconhecem-nos e sabem que podem contar sempre connosco e, portanto, eu apelo a todos que apostem no nosso projeto, um projeto de crescimento e, acima de tudo, de bem-estar para todos. Eduardo Couto, é a sua vez. O Bloco de Esquerda é um dos únicos partidos nesta campanha eleitoral que procura acabar por completo com a concessão à Indágua. Foi o maior saque que existiu na história de Santa Maria da Feira. As pessoas sabem-nos. Somos a esquerda com raízes locais no Conselho de Santa Maria da Feira e fazemos a maior oposição possível ao PSD. Estamos aqui para construir pontos com todos aqueles que queiram acabar com este reinado que tem de terminar de uma vez por todas. Se 50 anos são demais, outro futuro é possível e esse futuro é com o Bloco de Esquerda. Frutuoso Tomé. Feirenses, o CDS tem um programa sólido, virado para soluções práticas, para melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos. Dou agora os 30 segundos, então, à Carla Abreu. Caros feirenses, nós somos disruptivos. Não achamos que haja eficiência na nossa autarquia, nos serviços públicos que são prestados aos cidadãos feirenses. Entendemos que é preciso não apenas a simplificação dos serviços, mas a completa transparência e eficiência dos mesmos. Temos que, de uma vez por todas, obter um licenciamento num prazo razoável de 60 dias. Temos que conseguir... Já terminou o tempo, Carla. Luís Santos, é a sua vez, 30 segundos. segundos. Volta à Iniciativa Liberal.
Os feirenses vão ser chamados a escolherem no próximo dia 12 e têm uma oportunidade única de fazer algo diferente pelo nosso concelho. O nosso concelho está completamente parado, há muitas oportunidades que devem ser aproveitadas, que devemos tomar outro caminho, porque realmente o que se vê nestes 50 anos de PSD é que não governaram para as pessoas, esqueceram-se muitas vezes dos feirenses, quase sempre esqueceram-se dos feirenses e governaram para algumas elites. Portanto, nós o que queremos é um tratamento igual para todos os feirenses, não há feirenses de primeira nem feirenses de segunda, somos todos feirenses. Resta-me agradecer a presença dos candidatos. O futuro de Santa Maria da Feira vai ser decidido a 12 de outubro, nas próximas eleições autárquicas.